Olá a todos! Nessa aula de agora, nesse vídeo, eu vou estar ensinando um recurso muito interessante no Abax, que é a utilização de scripts do Python, né, que basicamente ele aceita essa linguagem, né, o Python, que é uma linguagem muito fácil de se trabalhar, basicamente. Hoje tem sido um tipo de linguagem de entrada, porque ela é muito fácil de aprender, ela é muito intuitiva e bem simples de estar utilizando, além de ter vários módulos e bibliotecas disponíveis. Então o Abax trabalha com ela, ou seja, pelo Python você consegue dar comandos pro Abax de basicamente tudo que ele faz, e você pode utilizar isso, por exemplo, para estar automatizando alguns processos, principalmente quando você está trabalhando com um grande número de dados ou análises ou extração de resultados. Dá para fazer muita coisa. Basicamente tudo que eu fiz em outras aulas pode ser feito por meio dos scripts, e é algo que eu utilizo bastante. E de forma inicial, um jeito muito interessante de você estar aprendendo a utilizar esses scripts é utilizar uma ferramenta do Abax, que basicamente ela pega tudo que você faz por meio da interface, ou seja, clicando nos botões, e transforma isso em código. Então você depois vai lá, analisa o código, dá uma olhada nele, e você consegue estar entendendo um pouco mais, né, como se fosse uma engenharia reversa, de como trabalha o Abax. Então, aqui eu vou tô com o arquivo em branco aberto, né? Acabei de abrir, não fiz nada, vou estar salvando ele. Vamos colocar o nome dele de script, que eu vou estar trabalhando um pouco com esses scripts. Ok, criei. E o que eu vou fazer então? Eu venho cá em File, Macro Manager, e vou estar clicando em Create. Vou deixar macro 1 mesmo e vou pôr aqui para salvar lá no Work, que seria meu diretório de trabalho. E clico em Continue, ou seja, ele está aqui agora marcando, ou seja, tudo que eu fizer no Abax, ele vai estar gravando. Eu fecho aqui. Vamos fazer um exemplo bem simples, né, bem prático, para a gente poder estar analisando. Eu vou basicamente desenhar uma seção qualquer, então eu venho aqui em parte, vou deixar a parte 1 mesmo, vamos trabalhar com a shell, que é o que a gente está acostumado. Extrusão, Continue, e vou fazer um desenho aqui. Fiz uma linha aqui, uma linha para cima, uma linha para o lado. Ele grava literalmente tudo. Então, por exemplo, aqui eu nem cheguei a dar zoom nem nada, mas ó, tirei um zoom, dei um zoom. Ele vai gravar isso também. Depois eu vou mostrar lá como que funciona. Mas então, basicamente, eu criei uma seção transversal C qualquer. Ela tá com 20 aqui, vou deixar 20 mesmo. Na verdade, eu vou digitar com uns 30 centímetros. Ok. Então criou minha seção. Tirei zoom, pus zoom. Vamos girar ela um pouco. Então basicamente criei essa seção. Vou dar um stop e vamos ver o que aconteceu lá nos meus scripts. Então ele foi salvo aonde? Lá no meu diretório de trabalho, que é o work. Que no meu caso aqui é o ctemp, que é um diretório padrão. Então a gente já vê aqui que ele criou um arquivo do tipo aba, do tipo o Abax macros, que geralmente é o nome que ele cria esse arquivo, que é onde vai estar suas macros, seus scripts. .py. O que é .py? É a extensão que é utilizada para arquivos do Python. Você não precisa de nenhuma IDE para estar trabalhando com ele, você consegue estar trabalhando com os scripts, bloco de notas, por exemplo. Apenas para facilitar, eu vou estar utilizando aqui o Notepad++, porque ele colore algumas coisas, né? Então fica mais interessante e visual para a gente estar trabalhando. Então, basicamente, explicando um pouco sobre como funciona o Python, temos umas linhas iniciais, né, que você está fazendo. Ele está importando aqui, lá do próprio Abax, do programmer, ele está importando tudo que tem lá do módulo Abax. Né, from Abax import asterisco quer dizer o quê? Ele vai importar tudo. E from Abax constantes, ou seja, as constantes que é utilizada no Abax, você também vai estar importando todas. É o que essas duas linhas dizem. E o import main ele também vai estar importando a função do tipo main. Aqui então foi nossa macro, ou seja, tudo que está aqui dentro foi o que ele capturou quando a gente deu início lá naquele record. Então o que ele está fazendo? Ele está importando as coisas que a gente utilizou para estar criando aquelas seções. Então quando a gente trabalha com essa modelagem aqui, a gente está utilizando essa parte do programa de modelagem de parte. Então ele utiliza essas funções, section, aqui na verdade ele vai importar todas, e não necessariamente ele utilizou todas. Por exemplo, tem o connector behavior que nem foi utilizado.
Mas aí, por padrão, quando você faz algum tipo de alteração, ele já importa, no próprio script ele já coloca basicamente muitas que vão ser utilizadas. Mas analisando o código você consegue ver se é necessário ou não. Vou dar um enter aqui, só para ir separando, né, que eu vou separando com vocês para a gente poder estar analisando esse código passo a passo, o que ele está fazendo. Aqui tem uma quebra de linha, eu vou estar juntando aqui só para facilitar nossa visualização. E o primeiro comando que ele deu foi o que então? Então ele declarou uma variável que ele chamou de s, né? E lá do MDB, né, é uma função do Abacus, MDB, deixa eu ver se ela aparece. Ela quando ele importa, eu acho que ela é uma função do próprio Abacus que import, né, MDB. Então ele está acessando MDB, models, model, o nome do meu modelo, ou, né, model 1, ou seja, a gente vem cá no Abacus, tem aqui model 1. Cada pontinho desse é como se fosse acessando uma propriedade da função, né? Então lá dentro de MDB, dentro de models, dentro dos modelos, ele está acessando um modelo que tem esse nome, ponto. Constraint Scratch, ou seja, ele está criando agora para a gente um rascunho, né? Esse vai ser minha variável S. Então, Constraint Sketch, name profile, não dei nenhum nome, e sheet size 200, que é uma propriedade do sketch, que ele solicita. Então, beleza, criei minha variável S. Na minha variável S, o que ele está chamando aqui? Ele está chamando a variável G, AV, AD e AC do tipo S, ou seja, S é um rascunho, né, meu, que tem algumas propriedades. Quais propriedades ele tem? Tem propriedades de geometria, vértices, dimensões, que basicamente são essas propriedades. Quando a gente entra aqui dentro para editar, são essas propriedades aqui. Então a gente tem um vértice, a gente tem uma linha, né? Então ele está pegando isso e está importando aqui dentro. Ou seja, se eu criar se eu quiser criar uma linha, uma geometria, um vértice, ele vai estar conseguindo criar. Então S, que é meu sketch, ponto, essa função, sGeometry, sVertice, sDimensions e sConstraint. Ou seja, esse modelo de declaração de variável, o que ele diz? Ele quer dizer o quê? Que ele vai declarar nessa ordem que está aqui, ou seja, minha variável G, ele vai ser a sGeometry, minha variável V vai ser a sVertice, minha variável D, a sDimensions, minha variável C, sConstraints. Beleza, então ele já declarou algumas funções que vão ser utilizadas aqui para o nosso desenho. Então aqui no S, set primary object, standalone, é uma função, né, que ele utiliza para começar a fazer esses desenhos. Então a gente vai começar a fazer o desenho propriamente dito. Então olha, aqui ele não declarou nenhuma variável do tipo line. Então ele declara de novo aqui. Então ele está criando ela s.line, ou seja, a gente não desenhou algumas linhas. E aí ele está marcando aqui. Primeiro, o ponto inicial dessa minha line foi o 000, porque quando eu comecei a desenhar eu cliquei na origem. E o ponto final com 10 de altura, ou seja, eu cliquei lá em cima, né? Isso aqui tudo em XY, porque são 2 pontos. Beleza, S-line, esse valor. Horizontal Constraint. E ele tá criando, então, aqui, nesse meu comando, uma restrição do tipo horizontal na minha entidade G, ou seja, o G aqui não é geometry. Então, tudo que for G é alguma geometria. No caso, uma linha que eu criei, ela é uma geometria. Então, ela está pegando a geometria 2. Esse número 2, por exemplo, ele é atribuído de forma aleatória. Então, ele chamou essa minha linha... na verdade, quando eu comecei a desenhar isso aqui, né? Então ele chamou essa minha linha aqui de 2 e ele está aplicando a restrição Hzinha aqui horizontal. Ou seja, essa minha linha, ela é horizontal. Ele está dizendo isso para o programa. E por isso ele selecionou ela aqui, né? E, enfim, não seria necessário. Necessariamente não impactaria no modelo. O que acontece? Esse tipo de restrição é muito bom quando você quer ficar fazendo alteração no meu modelo. Ou seja, se eu vir cá e mudar esse tamanho dessa linha e tiver com esse vínculo de horizontal, ele vai aumentar ela de forma que não perca essa horizontalidade. Mas se a gente vir cá e apagar, por exemplo, o H e tirar ele, não vai fazer nenhuma diferença no nosso modelo. Mas o Abacus, por padrão, ele já tem alguns vínculos, né, que ele cria automaticamente. Então ele vê que é 90 graus, ele já põe esse vínculo de 90 graus. Então, por exemplo, não precisava, né? Mas aí, seguindo então vou até agrupar aqui as linhas, né? Então aqui ele criou a primeira linha, criou minha segunda linha, né, que ele chamou aqui de entidade 3,
nessa aqui, uma diferença que ele fez é que aqui ele também criou o perpendicular, né? Então a gente vê aqui que ele criou uma perpendicularidade entre minha entidade, minha geometria 2 e a 3, que foram as duas que eu criei anteriormente. Criou minha terceira linha, né? Entre o ponto inicial e o ponto final. Também colocando ela como horizontal e como perpendicular. Note que na linha 2 que eu criei, como ela é vertical, em vez de usar o horizontal constraint, ele usou o vertical constraint, né? Já que ela é uma linha vertical. Então pronto, com isso aqui ele criou minhas 3 linhas. Agora vem esse comando aqui, sempre que tiver esse comando sessions.viewport, ele está querendo dizer que é aqueles comandos de zoom que a gente utilizou, né? Então aqui session viewport, zoom out, zoom in. Então basicamente isso aqui você não precisa quando você quer utilizar. Quando você roda um script, geralmente você não quer que fica dando zoom, tirando zoom, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, só quis mostrar, né? Só dei o zoom lá para mostrar que ele cria essa parte do código e que ela não nos interessa basicamente. Então já apaguei ela aqui. Então agora ele criou uma variável P que ele vai chamar. Vou jogar na mesma linha aqui. P, lá no meu models, modelo 1, criou minha parte, que foi meu modelo parte 1, eu não fiz nenhum tipo de nome para ela. E vai ser um modelo deformável. Como eu não fiz nenhuma mudança lá naquela hora, ele usa o resto tudo por default. O que você não especifica, ele utiliza por default o programa. Então ele nem indica aqui como parâmetro dessa minha criação. E P. Aí novamente ele vai e esse comando aqui, P, parts, parte 1, o que ele faz? Ele apresenta a parte na tela, né, depois que ela está criada. Então ele também fez ela aqui. Que esse aqui ele estava, né, quando ele estava criando, dando nome e tal. Aqui ele está só chamando de novo o P, que vai ser essa minha parte 1 que já está criada. É porque na verdade esse comando, o part, é quando ele está criando, né? Ele criou, só que quando eu quiser chamar de novo essa parte que eu criei, eu não vou chamar esse comando P de novo. Então eu nem precisaria, por exemplo, disso aqui ser o P. Eu posso deixar só o comando assim, por exemplo. Eu não preciso armazenar isso numa variável P. Por quê? Porque eu criei essa minha parte, só que eu não vou precisar de criar ela de novo. Então, na verdade, o que eu preciso que seja uma variável, se eu quiser acessar ela de novo, é a variável já criada. Então eu ponho aqui basicamente o P, vai ser igual a esse meu modelo, e no modelo vai acessar o modelo, que é o modelo 1, e se a gente vir cá dentro do modelo 1, a gente tem uma parte. Eu clico aqui no maisinho, eu venho aqui, eu tenho a parte, tracinho 1. Aí ele, né, parte, tracinho 1, ou seja, meu P agora, tudo que eu quiser fazer com essa parte, vai ser esse meu P. Então p.base shell extrude, ele está dando aquela profundidade na peça, esse comando faz isso. Aí tem esse comando S aqui, que também não precisa necessariamente, ele só está falando que não é nosso objeto principal mais do trabalho, porque a gente terminou já até de criar ele, né? Então aqui, quando a gente vai começar a criar, ele chama de objeto primário e depois ele não seta mais ele aqui. Então, basicamente, foi criado e ele está chamando de novo o P do modelo aqui, só que é redundante, porque ele já fez isso, eu já sei que meu P é o modelo 1, então nem preciso chamar de novo o P. Então, o session, mesma coisa de antes, como eu mostrei, ele vai estar fazendo visualizações de zoom, por exemplo, ou mudando de uma tela para outra. Ele, quando você está utilizando, por exemplo, se você está aqui em parte e muda para parry, nem vou salvar, nem quero salvar. Aí, por exemplo, mudar daquela janela para essa janela, ele também usa o viewport para estar indicando para onde você está indo, por exemplo. Quando ele está usando esse session viewport, ele está pondo para ele me mostrar na tela o objeto P. E o que é meu objeto P? Meu objeto P é o que eu criei. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar ele aqui para quando for criada a peça, ele mostra ela para a gente. Aí tem um delete aqui, porque ele não precisa, já fiz o desenho do meu sketch, que seria esse profile 1, que seria meu rascunho. Eu já fiz ele, não preciso mais dele, então é como se fosse aquela região ali de fechar o meu rascunho. Então aqui eu tenho o session viewports também, que foi o zoom, que eu fiquei, né, tirando e pondo no final, que eu também não preciso. Então eu já dei uma limpada no código, basicamente só com o que a gente precisa. A gente nota aqui que, por exemplo, a gente só foi utilizado o G para fazer algum tipo de restrição, mas, por exemplo, se eu tivesse usado uma função aqui de mover lá no meu rascunho e tivesse movido um vértice, ele ia estar provavelmente aqui, aí ele ia estar utilizando o V em alguma função.
né? Porque eu estou utilizando, me referenciando a algum vértice, por exemplo. Se eu tivesse mudado alguma dimensão, ele ia usar o dimension, que seria o D, mas como eu não fiz nada disso, ele acabou nem utilizando essas variáveis, mas que é por padrão, ele já declara. Então, por exemplo, se eu salvei aqui, né? Do jeito que estava lá antes, sem eu mexer em nada, o script já tinha funcionado, mas eu também salvei para mostrar que tem algumas coisas ali que eu apaguei que não são tão necessárias. E o que eu faço? Por exemplo, se eu vim cá e apagar essa parte 1, ok. Então voltei lá no inicial, né? Não tem nada feito. Né? Então fazendo essas edições aqui no script, a gente já consegue testar ele lá no Abacus. E o que a gente pedir para fazer, basicamente, ele vai estar reproduzindo esse script, né? Quando a gente põe ele para rodar. Só tem mais uma coisa que a gente tem que fazer, que é o quê? O que significa esse def macro 1? É como se ele estivesse definindo uma função macro 1. Ou seja, se eu só rodar esse arquivo lá no Abacus, não vai acontecer nada. Porque esse arquivo não vai estar chamando minha função macro 1. Então, eu vou tirar isso aqui da função, né, de dentro da função, e vou identar isso aqui. A gente usa Shift Tab para chegar tudo para a esquerda, porque o Python ele é uma linguagem que ele interpreta a sua indentação, por ela que ele vai fazer a leitura do seu código, né? Então pronto, tirei ele dentro da função, ou seja, quando eu rodar esse arquivo aqui, ele necessariamente vai rodar todas as minhas linhas de comando. Porque se ele tivesse lá dentro da macro 2, ele só ia funcionar, só ia ler isso se eu tivesse efetivamente indicando para o Abacus rodar a macro 2, que não é o que eu quero no momento. Então eu consigo vir aqui agora, eu já apaguei a parte, né, a parte 1. Então vem cá em um script e coloco aqui Abacus Max para rodar. Pronto. Minha parte 1, ele reproduziu todos esses comandos aqui novamente e fez a minha modelagem da minha parte 1 assim como eu tinha feito antes. Então agora, por exemplo, se eu... Vamos fazer algumas brincadeiras. Vou deletar aqui. Volto aqui no comando. Venho aqui nessa parte, por exemplo, do def. Em vez de 30, eu ponho 50. Salvo. E vou lá rodar de novo. Então já dá pra gente ver que ele criou a peça com 50 dessa vez. A gente vem cá em def 50. Então, por exemplo, se você está criando várias peças desse tipo, é muito mais rápido você fazer uma vez, pegar esses comandos e cada hora, por exemplo, se você quiser, você vem cá e edita, por exemplo, essas dimensões que você quer criar. Um jeito fácil de fazer isso, por exemplo, seria como? Ainda um pouco manual, mas já mais automatizado. Você poderia chamar, por exemplo, de D1. Eu vou criar aqui algumas variáveis, né? Variáveis D1, vou chamar aqui de D2 e vou chamar aqui de D3, que seria dimensão 1, dimensão 2 e dimensão 3. O que vão ser essas dimensões? Na verdade eu vou chamar de H que vai ser minha altura, e aqui eu vou chamar de BT e BB, fica mais intuitivo. Que o H basicamente seria minha altura da peça, minha BT seria, vou chamar só de T. T, que seria o top, seria a minha parte de cima, e minha B seria o bottom, que seria a minha parte de baixo. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, alguns valores. Vou chamar minha altura de 10, 5 e 5, por exemplo. E aí basta fazer algumas configurações aqui. Por exemplo, essa minha linha aqui é minha linha de baixo. Então o que eu vou querer? Eu vou querer que ela comece no 0, 0, 0 e ela vai acabar onde? Ela vai acabar no meu X, ela vai continuar, meu ponto final vai continuar sendo na altura do 0, mas meu X agora vai ser o quê? Vai ser meu tamanho da minha base. Então, por exemplo, eu venho cá e coloco B, que seria minha base. Próxima linha aqui, que seria a linha vertical, que seria minha altura. Ela vai continuar de 0, 0 também, só que em vez da altura ser 15, eu vou querer que ela seja variável, por exemplo, e vou querer que minha altura agora seja H. Então, configuro aqui H. E por último, minha linha lá de cima, eu vou querer que ela comece no x0, mas o meu y já vai começar lá em cima, então o que vai ser aqui? Vai ser meu H, meu ponto inicial da linha, e meu ponto final da linha vai ser, em vez de 10, né, que vai ser meu x, vai ser minha própria dimensão do topo, t, e vai continuar lá em cima, ou seja, vai continuar h. Vou dar uma salvada aqui, por exemplo. Então tá aqui, vou apagar essa parte.
Mas aí, por exemplo, vem cá, rodo meu script. Tá lá. Se a gente vir cá em edit e medir 10, 5, 5. Então criou minha parte 1, né, com essas dimensões que eu queria. Aí eu quero, por exemplo, minha próxima sessão já tem outras dimensões. O que eu faço? Vamos supor, minha próxima sessão aqui, ela vai ser de 5, 10 e 10. E minha profundidade aqui, dá pra gente configurar também se quiser, por exemplo, vou chamar de L, que seria meu comprimento, agora vai ser de 40, por exemplo. Eu venho cá, nidef, ponho a variável L. Então é muito simples fazer declaração de variável, fazer todas essas configurações, não tem muito segredo. Só que agora eu não apaguei minha parte 1, eu quero que agora vai ser o quê? Vai ser minha parte 2. Então aqui na criação da parte, aonde está a parte 1, eu vou pôr, por exemplo, parte 2. Tem um comando até bem fácil aqui do Notepad que ajuda nisso, a gente consegue usar, por exemplo, a gente consegue dar selecionar aqui, ó, parte 1 e vir cá em edit, replace, search, replace, aí ele já vai estar aqui parte 1, né? Onde for parte 1 eu mudo para parte 2, por exemplo. Aí eu ponho aqui replace all, beleza? Salvo meu script, rodo de novo. Pronto, criou minha parte 2. Agora com essas outras dimensões, né? Que vai ser 5, 10 e 10. Ou seja, apenas fazendo algumas alterações no script, você já consegue fazer sessões bem diferentes e bem mais rápidas. E como eu já aí aqui foi só uma introdução inicial, né, trabalhando só com a parte, mas tudo você consegue configurar, desde as propriedades, tipo de análise, divisão de malha. Então tem muita coisa que dá para ser configurada aqui. Então basta você ir fazendo o modelo que você está trabalhando, grava esse arquivo e depois vai interpretando e tentando entender o que cada linha faz, né? Então, com isso fica muito fácil. E, por exemplo, não entendi direito o que são as propriedades. Você consegue, por exemplo, tá aqui, ó, perpendicular constraint. Você consegue ir no Google e procurar por Abacus Script Menu. Você coloca o comando. Aí você tem um próprio manual que explica como funciona cada um dos comandos. Então tá aqui, ó, constraint scratch object. Então tá aqui, ó, coincidente constraint. Ele te fala qual que é o comando que você tem que utilizar para usar ele, o que é entidade 1, o que é entidade 2, quais são as propriedades que você tem que configurar. E também você consegue ir clicando aqui e explorando todas as funções do Abacus, né, do script do Abacus de forma muito simplificada. E também se você quiser dar alguns comandos mais, às vezes menores, por exemplo, você também consegue utilizar direto no Abacus. Você consegue vir aqui, ó, direto nessa linha de comando. Por exemplo, se você pagar a parte 2, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, coloca ela aqui direto, né? Aí ele já consegue executar para você também o comando direto pela linha de comando aqui direto, para você, se você não quiser, por exemplo, usar os scripts. E se der algum tipo de erro, por exemplo, vamos fazer uma coisa errada aqui pro gosto. Vamos chamar, por exemplo, H de H, né? Então isso aqui não pode dar certo. Então vou apagar aqui a 2 de novo. Um script, e vou rodar lá o script, vai dar um erro. Provavelmente aqui ele não deu erro porque ele já tinha H definida no próprio sistema, o valor dela. Então se eu chamar H de H, ele só vai pegar o valor dela e pôr de novo. Mas vamos pôr um valor errado, então. Vamos chamar, tipo, sei lá, vamos pôr vamos chamar ele de outra variável aqui que não existe. Vamos salvar. E vamos rodar. Agora vai dar erro. Aí ele deu um erro. O que ele disse? Quando você fez essa definição lá na linha 25 do seu script, H é igual àquilo lá, qual foi o erro?
quer dizer que essa variável SASD ela não foi definida. Então ele te fala qual que é o erro, o que você errou na linha, o que porventura faltou. E com isso você consegue fazer as configurações de forma muito fácil e usar isso aqui de forma para estar te auxiliando, mesmo que ainda de uma forma um pouco manual. Já fica, se você tem que fazer algum trabalho repetitivo, por exemplo, já te ajuda bastante. Bem, foi isso. Futuramente eu posso fazer exemplos de como usar o script para outros tipos de automação, utilizando o Excel, por exemplo, para estar facilitando essa leitura de dados, né, que vai facilitar muito, mas isso aqui foi mais uma aula introdutória sobre como utilizar os scripts, né, e a linguagem Python para estar fazendo algum tipo de automatização. E basicamente o céu é o limite, né, depende muito do que você quer fazer, mas você pesquisando, você consegue basicamente resolver tudo pelo script, né, só rodando, e você consegue fazer muita coisa, desde criação dos modelos, configurações, extração de resultado. E isso pode ser muito, 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 muito útil, principalmente quando você quer rodar uma grande quantidade de modelos ou extrair uma grande quantidade de dados. Bem, é isso. Qualquer dúvida também, estou à disposição e é isso. Um abraço.